Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago um assunto muito importante: falsos profetas que fizeram parte da história cristã. Muitas pessoas leigas entendem que o falso profeta é aquele que prega doutrinas que contradizem o regimento de suas igrejas. Não se vê nenhum membro de uma seita cristã julgar alguém como falso profeta dentro da sua denominação. Suas visões estão sempre dentro de outras denominações. Assim, vivem uns julgando as vidas dos outros e por aí vai. Observando pela etimologia do vocábulo grego pseudo, que significa falso, não vejo os falsos profetas por esse lado discriminativo da categoria. Mas, para mim, o pseudo-profeta é o homem que falsifica literalmente as profecias escritas para fundamentarem suas ideias e pensamentos. Sem a mínima intenção de denegrir, quero fundamentar minha pesquisa no objetivo de ampliar mais o conhecimento sobre quem é ou não é falso profeta. Eu vou apresentar para vocês quem são verdadeiramente os falsos profetas. Um falso profeta é reconhecido quando ele falsifica profecias, e não por ser apenas um pregador de heresias. Enquanto fulano é um pregador, Maria vai com as outras, ele não passa de um meliante espiritual que mente e engana sem saber que está sendo mentiroso. Esses não são falsos profetas, mas são apenas ignorantes teleguiados. Vamos falar de falsos profetas mesmo. Quero falar dos homens que falsificaram as profecias de Daniel e Apocalipse, envolvendo-as em suas mirabolantes profecias de predatações da volta do Messias, mesmo sabendo que o Messias nunca prometeu voltar para o mundo humanidade, mas para o seu povo Israel. Escutem o que o próprio Messias disse aos judeus em Mateus capítulo 23, versos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, vós que matastes os profetas e apedrejastes os que te são enviados, eis que a vossa casa ficará deserta, pois eu lhes digo que não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome de Yahvé. Dá para perceber que o Messias não falou que viria para nenhuma outra nação, mas para Jerusalém? Vamos evidenciar os falsos profetas da nossa história. Existiram cidadãos norte-americanos e até mesmo brasileiros que falsificaram as profecias predatando a volta do Messias. Primeiro veremos a história do primeiro falso profeta. Guilherme Miller deu origem ao adventismo do sétimo dia. A crença do adventismo foi iniciada em 1818 por Guilherme Miller, um fazendeiro americano. Sua família foi toda batista. Havia entre seus primos alguns que eram pastores batistas. Mesmo assim, desviou-se em 1810 e só regressou depois de ter servido o exército em 1814. Ao aceitar Jesus, mergulhou ele num profundo exame da Bíblia. Atraíram-no particularmente as mensagens de Daniel e Apocalipse, levando-o a investigar a data mais provável da volta do Messias. Já em 1818, fixara Miller a data do advento de Jesus para 1843, de onde vem o nome adventistas.
Miller diz ter ouvido uma voz interior que lhe insistiu: vá e fale ao mundo. Miller e seus seguidores pregaram o advento de Jesus durante 10 anos por toda a costa oriental dos Estados Unidos. O sistema maligno enganou o coitado. Passando o ano de 1843, sem a volta de Jesus, o profeta Miller remarcou para o dia 21 de março de 1844. Nesse dia, milhares de pessoas vestidas de branco passaram a noite toda esperando Jesus e nada. Foram todos decepcionados. Miller descobriu que estava errado. Voltou à sua congregação, pediu perdão a todos pelo grave erro, até voltou a ser pastor batista. Infelizmente, o mesmo não se deu com alguns de seus seguidores, que a partir de 1844 formaram o movimento do Adventismo. Vejam o segundo falso profeta. Entre os fiéis seguidores de Miller estava a senhora Ellen White, que depois de ver fracassadas outras tentativas de marcação de datas, afirmou ter tido visões dos céus que lhe revelaram toda a verdade. Afirmava ela que o santuário de Daniel 8:13-14 está no céu e não na terra. Cristo teria vindo mesmo no dia 22 de outubro de 1844 a esse santuário celestial. A próxima visão de Ellen White foi sobre a guarda do sábado, de onde surgiu o complemento do nome adventista do sétimo dia. Diz a senhora White que teve uma visão onde havia uma arca no céu e nela estavam escritos os 10 mandamentos. Dos mandamentos se destacava o quarto, porque se apresentava dentro de um círculo de luz. Entendeu ela que esse mandamento precisava receber maior atenção que os outros. Sua mensagem foi aceita pelos membros do Adventismo e foi assim que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Guilherme Miller e Ellen White, dois falsificadores eventuais das Escrituras. O terceiro falso profeta. Seu nome era Charles Taze Russell, nascido na Pensilvânia em 1852. De origem presbiteriana, passou pela igreja congregacional e se tornou membro da nova seita, a dos Adventistas do Sétimo Dia. Durante muito tempo foi um verdadeiro fã do Adventismo. Tomando seu próprio caminho, começou a fazer estudos bíblicos semanais com um grupo composto inclusive de pessoas de outras igrejas evangélicas. Não demorou muito, lançou sua própria profecia em nítida semelhança ao fundador do Adventismo. Então anunciou Charles Russell: a segunda vinda de Cristo se daria em 1914. Esse falso profeta decepcionou ao mundo todo do seu tempo. Logo começou a discordar de muitos pontos doutrinários dos adventistas e em 1872 reuniu alguns simpatizantes de suas ideias, começou a organizar o movimento que hoje é conhecido como os Testemunhas de Jeová. O quarto falso profeta da nossa história, José Smith. Esse foi um pouco mais louco que os 3 primeiros. Smith acrescentou profecias e ainda criou um outro evangelho, mesmo sabendo que seria condenado pela mensagem de Paulo, que diz: se alguém pregar um outro evangelho além do que eu tenho anunciado, seja amaldiçoado. Mesmo assim, Smith prosseguiu, pois dizia que ouvia vozes de anjos. Smith pregou ao mundo todo que Jesus vem reinar no estado de Missouri, nos Estados Unidos. O quinto falso profeta, William Branham. William Branham foi mais louco que os outros 4 companheiros de falsidades.
além de falsificar a profecia, predatando a vinda do Messias para 1977, se denominou de Elias que havia de vir para restaurar a Igreja do Senhor. William morreu em 1967, 10 anos antes de presenciar o descumprimento de sua falsa profecia, e não restaurou nem a sua própria vida. Este é o fundador da Igreja Tabernáculo da Fé. O sexto falso profeta. Valnice Milhomens nasceu em 16 de julho de 1947, é uma ministra evangélica brasileira, fundadora e presidente do Ministério Palavra da Fé. Converteu-se ao protestantismo aos 15 anos de idade. Ao ser chamada para o ministério, ingressou no Seminário de Educadoras Cristãs em Recife. Recebendo o grau de bacharel em Assistência Social e Educação Religiosa, em 1971 foi enviada como a primeira missionária da Convenção Batista Brasileira à África, passando 13 anos como missionária em Moçambique e 2 anos na África do Sul. Retorna ao Brasil dizendo ter um comando específico de Deus. Ela diz que Deus falou com ela dizendo: tenho um ministério para ti no Brasil, treina-me um exército. E em 5 de dezembro de 1987, nasce em Recife, Pernambuco, o Ministério Palavra da Fé, uma organização interdenominacional por ela presidida. Infelizmente, o sistema que rege as religiões não poupa seus aliados. O sistema a quem Valnice sempre serviu pregou uma peça em sua vida. Conseguiu arrastá-la para a sarjeta da decepção, fazendo que ela profetizasse a volta do Messias para 2007, o que foi uma decepção. Isso contribuiu somente para ser qualificada no rol dos pseudos profetas. Então, meus amigos e minhas amigas, aí estão evidenciados os 6 falsos profetas que fazem parte da história cristã: Guilherme Miller, Ellen White, Charles Russell, José Smith, William Branham, Valnice Milhomens. Quero dizer para todos que fiz esta pesquisa apenas por compromisso com a verdade e nada pessoal. Que o Altíssimo abençoe a cada um com essas informações. Por hoje é só e até o próximo estudo. Se alguém quer falar comigo, é só me adicionar no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar.